Olá, amigos e amigas da Associação Região Fide, meu nome é Odair Gutierrez, estamos aqui utilizando esse espaço das 18 horas aqui para fazer esse podcast e sempre compartilhar algumas notícias entre nós, né? Bom, a notícia que eu tenho hoje é inacreditável. Vocês imaginem um homem, né, padre, né, ordenado padre, exercendo as funções de padre, e de repente ele descobre, eu vou dar aqui dizer como é que aconteceu, eu peguei isso aqui do site Fratres Uno, que conta essa notícia. Olha, um homem de Detroit pensava que era padre e ele nem católico batizado, não era nem católico batizado. Não foi um caso aqui de fraude, desses... Tem gente, né? A gente vê às vezes alguns casos, o sujeito se veste de padre e fica fraudulentamente administrando uma paróquia, né, etc. E é uma barbaridade, até que chega a polícia e tudo mais, mas o mal que ele fez para as almas é uma barbaridade. Não foi o caso deste homem, coitado. Eu vou ler a notícia que é do dia 22 de agosto, que saiu na CNA, e que diz assim: se você pensa que é padre, mas realmente não é, você tem um problema. Muitas outras pessoas também. Os batismos que você realizou são batismos válidos, mas e as confirmações? Não. As missas que você celebrou não eram válidas, nem as absolvições ou unções dos enfermos. E os casamentos? Bem, é complicado. Alguns sim, outros não. Depende da papelada, acredite ou não, diz a notícia. Aí vai contando a história. O padre Matthew Hood, da Arquidiocese de Detroit, aprendeu tudo isso da maneira mais difícil. Ele pensou que tinha sido ordenado em 2017 e vinha exercendo o ministério sacerdotal desde então. E então, neste verão, ele soube que não era padre. Na verdade, ele soube que nem mesmo era batizado. Se você quer se tornar um sacerdote, você deve primeiro se tornar um diácono. Se você deseja se tornar um diácono, primeiro deve ser batizado. Se você não for batizado, não pode se tornar diácono e nem sacerdote. Claro, Padre Wood pensou que ele havia sido batizado quando bebê, mas neste mês ele leu um aviso emitido recentemente pela Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano. A nota dizia que mudar as palavras do batismo, olha só, pessoal, que coisa séria. A nota diz: mudar as palavras do batismo, de algumas maneiras, o torna inválido. Que se a pessoa que administra o batismo disser: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao invés de dizer eu te batizo, o batismo não é válido. É mais ou menos como as palavras da absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre falar nós te absolvemos, não vale. É como as palavras da transubstanciação. Este é o meu corpo. Se ele falar este é o corpo de Jesus, não é válida, né? Olha que situação. Então, a Congregação da Doutrina da Fé soltou essa nota. O padre Matthew, lembrou-se de um vídeo que assistiu da sua própria cerimônia de batismo. Olha que coisa. E se lembrou que o diácono, ele foi batizado pelo diácono, o diácono tem uso de ordem para poder batizar, e ele lembrou que o diácono disse: nós te batizamos. Seu batismo, portanto, não era válido. Olha o drama desse homem que já estava exercendo, é padre. A igreja presume que um sacramento é válido ao menos que haja alguma prova em contrário. Teria presumido que Padre Wood foi batizado validamente, salvo se ele tivesse um vídeo mostrando o contrário. Quer dizer, em princípio o problema não se poria, mas ele tinha um vídeo ali mostrando o contrário, portanto o problema se punha.
Estou dizendo isso para ninguém ficar escrupuloso aí, dizendo, oh meu Deus, será que eu fui batizado com a fórmula certa, com a fórmula errada? Não tem que se preocupar com nada. Mas nesse caso ele tinha um vídeo, ele viu, né? Padre Wood ligou para a sua arquidiocese. Ele precisava ser ordenado, mas primeiro, após 3 anos atuando como padre, vivendo como padre, sentindo como padre, ele precisava se tornar católico. Ele precisava ser batizado. Vocês vejam a irresponsabilidade do diácono que mudou a fórmula, né? A irresponsabilidade. É uma coisa de louco. Depois eu também não sei como é que essas coisas se passam sem que, se para o casamento a pessoa precisa mostrar o atestado de batismo para ser padre mais ainda, né? Eu não sei como é que uma bagunça dessa pode acontecer. E, bom, pode ser também que ele talvez tivesse certificado de batismo. O problema é que foi feito o batismo errado, né? Essa aqui é a coisa. Em pouco tempo, ele foi batizado, crismado, recebeu a Eucaristia. Ele fez um retiro e foi ordenado diácono. E em 17 de agosto, padre Matthew Wood finalmente se tornou padre de verdade. Olha que cruz que esse homem passou. A Arquidiocese de Detroit anunciou essa circunstância incomum em uma carta publicada em 22 de agosto. A carta explicava que depois de perceber o que havia acontecido com o padre Wood, ele foi recentemente batizado de forma válida. Além disso, uma vez que outros sacramentos não podem ser validamente recebidos na alma sem um batismo válido, o padre Wood também foi recentemente validamente crismado e ordenado diácono transitório e depois sacerdote. Demos graças e louvor a Deus por nos abençoar com o ministério do padre Wood. Tem mais aqui. A Arquidiocese divulgou um guia explicando que as pessoas cujos casamentos foram celebrados pelo padre Wood deveriam entrar em contato com sua própria paróquia e que a Arquidiocese estava fazendo seus próprios esforços para contatar essas pessoas. Olha só as repercussões que vai tendo isso. A Arquidiocese também disse que está fazendo esforços para entrar em contato com outras pessoas cujo batismo foi celebrado pelo diácono Mark Springer, que foi o irresponsável ali, né? O diácono que batizou invalidamente o padre Wood. Acredita-se que ele tenha batizado outras pessoas de maneira inválida durante 14 anos de atuação na paróquia de Santa Anastásia, em Troy, Michigan, usando a mesma fórmula inválida, um desvio do rito que os clérigos devem usar ao realizar o batismo. Quer dizer, um homem irresponsável, é o mínimo que eu posso dizer, né? O guia esclareceu que, embora as absolvições realizadas pelo padre Wood antes de sua ordenação válida não eram em si válidas, aspas, podemos ter certeza que todos aqueles que se aproximaram do padre Wood de boa fé para fazer uma confissão não se afastaram sem alguma medida de graça e perdão de Deus. Quer dizer, a igreja supre, né? Quer dizer, ninguém sabia. Dito isso, mas olha só, se você se lembra de qualquer pecado grave que você teria confessado ao padre Wood antes de ele ser validamente ordenado e ainda não foi a uma confissão posterior, você deve trazê-los para a sua próxima confissão. Olha a confusão. Explicando a qualquer sacerdote o que aconteceu. Se você não consegue se lembrar se confessou algum pecado grave, deve trazer esse fato também para a próxima confissão. Uma absolvição subsequente incluirá seus pecados e trará paz de espírito, disse o guia. Você vê que bagunça que esse diácono produziu, né? Que coisa, rapaz. A Arquidiocese também respondeu a uma pergunta que espera que muitos católicos façam. Aspas, não é legalismo dizer que, embora houvesse a intenção de conferir um sacramento, não havia sacramento, porque foram usadas palavras diferentes. Deus não vai apenas cuidar disso? Então ele explica aqui, a teologia é uma ciência que estuda o que Deus nos disse,
E, quando se trata de sacramentos, deve haver não apenas a intenção certa do ministro, mas também a matéria certa e a forma certa, suas palavras, como o triplo derramamento de água ou a imersão de água por quem diz as palavras. Se faltar um desses elementos, o sacramento não é válido, explicou a arquidiocese. No que diz respeito a Deus, cuidando disso, podemos confiar que Deus ajudará aqueles cujos corações estão abertos para Ele. No entanto, podemos ter um grau muito maior de confiança, fortalecendo-nos com os sacramentos que Ele nos confiou. De acordo com o plano ordinário que Deus estabeleceu, os sacramentos são necessários para a salvação. O batismo traz a adoção na família de Deus e coloca a graça santificante na alma, visto que não nascemos com ela, e a alma precisa da graça santificante quando se afasta do corpo para passar a eternidade no céu, acrescentou o documento da arquidiocese. A arquidiocese diz também que primeiro tomou conhecimento de que o diácono Springer estava usando uma fórmula não autorizada para o batismo em 1999 e coloca: o diácono foi instruído a parar de desviar-se dos textos litúrgicos naquela época. Como é que ele foi instruído a parar? Ele tinha que ser instruído, proibido de batizar, não sei, suspenso de ordem. Que negócio é esse? Simplesmente, não fala mais isso, hein? Calma aí. E as repercussões? Olha aqui o que a gente está vendo aqui, um caso de um padre que descobriu. A arquidiocese disse que, embora ilícitos, acreditava que os batismos que Springer havia realizado eram válidos, até o esclarecimento do Vaticano ser emitido neste verão. Olha só. O diácono ainda está aposentado e não está mais o ministério ativo, acrescentou a diocese. Ainda bem, né? Ainda bem. E que ele bata no peito e se converta e peça perdão a Deus, porque o caos que ele produz em várias almas, ou pode produzir, não é pequeno. Nenhum outro sacerdote de Detroit é considerado invalidamente batizado, disse a diocese. A arquidiocese, então, portanto, mandou fazer uma pesquisa, né? Se tinha mais algum caso como o padre Wood. E o padre Wood, recém-batizado e recém-ordenado, depois de uma provação que começou com a inovação litúrgica de um diácono, padre Wood ainda está... Inovação litúrgica aqui está entre aspas, né? Quer dizer, invenção, né? De um diácono. O padre Wood agora está servindo em uma paróquia com o nome de um santo diácono. Ele é o novo padre da paróquia de São Lourenço, em Utica, Michigan. Bárbara notícia, bárbara. Bom, eu tinha uma outra coisa, isso aqui vai muito de acordo, eu vou me estender um pouquinho com as profecias de Nossa Senhora da Salete, né, da situação que a igreja chegaria e tal. Eu tenho aqui uma matéria que eu vou ler para vocês, é bem curtinha, que de Nossa Senhora da Salete, que é feito pelo professor Luiz Dufour, no site dele, chama apariçãodelasalete.blogspot.com. E ele diz assim: a aparição de Nossa Senhora da Salete na França foi uma das mais polêmicas, pois sua mensagem, quando revelada, estarreceu a todos. A Virgem Santíssima mostrou aos pequenos Melanie e Maximin a perversão das almas eleitas. A perversão das almas eleitas. Quem são as almas eleitas? As almas dos clérigos, dos padres, sacerdotes, etc. Mostrou mostrou aos dois videntes a perversão das almas eleitas e de como o mal ganharia cada vez mais terreno em castigo às traições dos que deveriam defender o rebanho de Cristo. O caso que nós acabamos de ver, né? Veja um trecho do segredo. Olha só. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. E nós vamos ver agora mais um caso desse que prova isso. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças.
Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus que, pela sua infidelidade e má vida, crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança, meu Deus. Não é brincadeira. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas, é tudo Nossa Senhora está falando, não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de modo inaudito, Deus vai golpear de modo inaudito, quer dizer, ele vai castigar. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes e condutores de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Olha que castigo, já é um castigo isso, né? Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Né? Continua aqui. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência de flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Aí termina a citação. E aí volta o articulista dizendo, isso tudo talvez nos dê luz para não nos escandalizarmos diante da notícia estarrecedora que foi veiculada no dia 20/8 pelo site Jornal do Mato Grosso. É inacreditável o que eu vou ler a partir de agora, ele diz. E aí vem aquela história da menina, coitada, que foi estuprada e tal. Mas aqui tem a notícia que ele vai ler que saiu no jornal. Ele diz, o pároco, padre Ramiro José Perotto, pertencente à igreja de Carlinda, 755 quilômetros da capital, foi afastado da comunidade religiosa após se envolver em polêmica na terça-feira, dia 19, por tecer comentários maldosos sobre a menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo e ficou grávida. Ele escreveu, tem coisa que não vai dar para ler, né? Aqui ele também não põe. Ele escreveu nas redes sociais que a vítima, aspas, gostava de praticar os atos com o tio, fecha aspas. Vejam que barbaridade, uma criança de 6 anos, né? Segundo a paróquia São Pedro Apóstolo, o conselho da igreja se reuniu nessa manhã de quinta-feira, dia 20, para decidir quais as providências serão tomadas com relação ao padre. Ao nosso jornal foi garantido que os líderes buscam resolver da melhor forma possível para a população e que até o início da tarde haveria um posicionamento. Centenas acessaram a página do Instagram do padre Ramiro antes dele desativá-la, para repudiá-lo após comentários que ele publicou no seu perfil do Facebook, também já desativado. Então, olha só o comentário do padre. Você acredita que a menina é inocente? Acredita em Papai Noel também? 6 anos por 4 anos e não disse nada? Claro que ela estava gostando. É infame, é infame. Por favor, olha só o que ele escreve. KKKK. Gosta do ato. Então, assuma as consequências, diz a postagem atribuída ao padre. Depois a gente vê aquelas... se nós já não estamos em plena realização das profecias de La Salete, eu não sei o que é, né? Um padre que não é padre, não é nem católico, não é culpa dele, evidentemente, outro que faz uma declaração porca dessa, porque isso aqui é uma declaração porca, né? A criança revelou que sofria abusos há 4 anos, desde que tinha 6. Os internautas se manifestaram de várias formas,
desejando que o padre vá para o inferno, como definindo ele como nojento. É mesmo, né? Verme e blasfemador. Em matéria publicada no site Mato Grosso ao Vivo, o padre confirmou a autenticidade das postagens. Que coisa. Agora, como vai ser a misericórdia de Deus numa situação dessas, né? Eu tenho uma última notícia aqui que diz assim, olha, e aí a gente pode ter uma visão de conjunto da CI digital. Teto de igreja desaba, mas imagens de Nossa Senhora de Fátima permanecem intacta no norte do Brasil. Então diz assim, na madrugada de segunda-feira, dia 24 de agosto, o telhado da igreja matriz de Nossa Senhora de Fátima, em Santa Isabel do Pará, desabou, causando grande destruição no templo. Entretanto, a imagem da padroeira permaneceu intacta, o que gerou comoção nas redes sociais. Parece Nossa Senhora dizendo para esse mundo, para esses pecados, para essa situação da igreja, dizendo assim, a igreja ruiu, foi para o chão, mas eu estou aqui de pé, eu estou intacta, e enquanto eu estiver de pé, enquanto eu estiver intacta, a igreja continua vivendo em mim, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim que eu vejo esse fato. E a notícia diz assim, é com tristeza que comunicamos o desabamento da nossa igreja, etc, tal, informou a paróquia. Depois disso, o fato aconteceu por volta de 1 hora, quando vizinhos ouviram um barulho gigante e constataram o desabamento. Imagina, louvamos e agradecemos a Deus por não haver ninguém no horário do desabamento e nem feridos. Estamos tristes, mas ao mesmo tempo com o coração fortalecido na fé. Após o ocorrido, foi acionado o corpo de bombeiros, que esteve no local, isolou a área, etc., evidentemente. A nota da paróquia foi publicada também no Facebook pelo bispo de Castanhal, Pará, Dom Carlos Verzelete, juntamente com algumas fotos, entre as quais uma que mostra a imagem de Nossa Senhora de Fátima intacta em meio aos escombros. Engraçado que ninguém quis fazer essa interpretação que eu fiz, né? Que não precisa estar necessariamente correta, né? Mas é uma das interpretações a se fazer, né? Então, continuando. Esse fato logo foi observado pelos internautas, que se comoveram. Meu Deus, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, olha só, hein? Todas as profecias de Fátima, ficou intacta. Senhor, eu confio em vós, comentou Marinéia Araújo. Incrível. A força dela em nosso meio, afirmou Rodrigo Vale e Mauro Augusto Pinto, que escreveu, é de arrepiar, Maria passa na frente. Olha como esses aqui, eles viram o que significava essa imagem, o que significou esse acontecimento, é impressionante. Outros comentaram com jaculatórias como, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ou Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Está aqui na notícia. Bem, amigos, hoje foi um pouco longo aqui o nosso podcast, né? Mas são notícias que a gente precisa compartilhar. Vocês concordam? Quem achar que foi longo, me escreve aí. Foi longo, não faça mais podcasts com mais de uma notícia. Porque às vezes eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho algumas aqui para um próximo podcast que tem mais de uma notícia. Me avisem e fiquem agora aí com a bênção do Padre Pio, fiquem com a oração Ave Maria, um por todos, todos por um, a bênção do Padre Pio. E não esqueçam, aqueles que desejarem ser membros do nosso canal, pode clicar no botão aí, seja membro, fazer uma colaboração para que nós possamos manter esse canal a todo vapor e fazendo sempre muito apostolado na linha do que o Padre Pio nos ensinava. Salve Maria, amigos, e até qualquer hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.